É, pessoal, parece que a AMD mentiu nos seus slides da Computex 2024 no que tange aos R9 5900XT e R7 5800XT, dizendo que houve uma manipulação e tal. Cara, no vídeo de hoje, eu não quero somente expor essa mentira, que eu nem digo que é mentira. Isso é uma manipulação, isso é uma forma de enganar falando a verdade. É o famoso cherry picking. Mas, ao mesmo tempo, eu quero discutir com você qual a origem que legitima esse tipo de discurso em relação ao consumidor mais ignorante, que faz com que ele seja enganado, mas ninguém é punido por isso, ao passo que parece que todo mundo faz isso ao mesmo tempo, e traçar digamos assim, um arcabouço para vocês de por que a gente testa a CPU de um jeito e testar de outro é errado e enganoso. Mas eu ainda vou um pouquinho mais a fundo. Parar para pensar no porquê que a mídia não faz um contraponto a isso, a não ser simplesmente dizendo assim, cara, isso aí é mentira, enganou. Não, cara, não basta isso. A gente tem que pegar e fechar isso com o público, fechar isso com o consumidor, distinguir o que é uma mentira de uma coisa enganosa e começar a exigir dessas empresas que tragam informação verdadeira que valha para todo mundo que está consumindo. Então, essa discussão ela vai ser um pouquinho mais profunda do que meramente sair aqui dizendo, me demitiu, nossa, não sei o quê. Cara, se a gente for pegar slide enganoso em apresentação de empresa, todas vão aparecer, simplesmente todas. Não existe uma empresa que não vá mentir. Só que, cara, chega uma hora que não dá, mano. A gente precisa fazer alguma coisa. gvgmol.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVGMOL e fazerem a festa não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Bom, antes de tudo, a gente chegou a fazer um vídeo sobre a apresentação da AMD na Computex e a gente falou sobre a nova geração de Ryzen, os Ryzen 9000, né? A gente sequer mencionou, por exemplo, o chipset X870, porque as mudanças são relativamente pequenas, não dá para fazer um vídeo só sobre isso. Eu também não queria fazer um vídeo falando sobre exatamente todos os detalhes da apresentação da AMD na Computex. E especificamente relacionado com os R7 5800XT e 5900XT, eu não quis trazer porque, francamente, eu acho absolutamente, irrelevante. A irrelevância disso se dá porque eles são processadores que basicamente já existem há muitos anos e que o sentido deles serem trazidos para o mercado ou é para fazer um corte velado, trazendo mais marketing gratuito. Então, vamos falar novamente de AM4? Vamos falar novamente de que, para quem não quer um AM5, um AM4 ainda é uma boa opção. E isso tudo a AMD faz gratuitamente, simplesmente lançando um novo produto. Mas o 5800XT é basicamente o 5800X com 100 MHz a mais, tá a mesma merda. E o 5900XT é um 5950X com menos clock. Então, cara, esses processadores já existem, né? Você fazendo fine tuning, você chega nesse processador. Só que, claro, pelo preço que eles vão cobrar, muito provavelmente vai ser mais vantagem e vai trazer um holofote para M4. O problema é que, da forma como eles fizeram os comparativos, traçando uma comparação entre o 5800XT com o 3600K em games, e aí indo lá para os endnotes, né, com a RX 6600, mostra que esse comparativo é absolutamente inválido. E a gente não trouxe isso à tona antes, porque, cara, a gente nem olhou, bicho. O próprio Hardware Unboxed de lá, quando descobriu isso, porque eles não descobriram, quem descobriu isso foi um usuário que fez um questionamento para eles no Q&A, né, que é um perguntas e respostas. E aí eles foram olhar para responder isso pro cara. E aí que eles perceberam que realmente a AMD estava fazendo uma comparação de CPU com uma GPU absolutamente limitante. E para vocês entenderem, muita gente questiona assim, pô, por que se faz teste de processador em 1080p, cara, com uma 4090? Quem é que joga em 1080p com uma 4090? Realmente, gente, não se joga em 1080p com uma 4090. Mas a títulos de comparativo de processadores, você precisa tirar o fator limitante da GPU e trazer ele para CPU. Em um cenário de gaming, por exemplo, se você tem um gargalo de um lado, você não tem o gargalo de outro.
E aí, quando você está com um gargalo na GPU, quer seja porque você está jogando com uma 4098K, por exemplo, quer você esteja jogando com uma RX 6600 em 1080p Ultra, você não vai ver os CPUs fazendo diferença. Lembra na época que o pessoal erroneamente falava que em 4K CPU não faz diferença? E aí a gente dizia assim, não é que o CPU não faça diferença, o CPU faz diferença. A questão é que o frame rate de 4K daquela época lá era tão baixo que aí realmente qualquer processador levava. Entretanto, e também eu avisei isso na época, quando o 4K for fácil para uma placa de vídeo muito rápida, esses processadores vão começar a se diferenciar. Em suma, o que a gente quer dizer é, quando você coloca em um teste de processador, ou seja, o que você quer com aquele teste é discernir qual é o melhor processador em relação ao outro em uma determinada circunstância. Se você tem um teste para discernir processador, mas que o gargalo está todo na GPU, você não vai fazer discernimento de processador. Você não vai conseguir dissecar qual que é o processador mais rápido numa situação extrema. E aí, gente, o teste se torna inválido. E aí, o que a AMD fez? Pegou, por exemplo, assim como pegar uma RX 6600, que é extremamente limitada, em 1080p, com DDR4 32 GB, CL16 3200 MHz nas duas plataformas, fazer isso e comparar dois processadores, é lógico que eles vão ter um empate. É a mesma coisa que você pegar uma 4070, botar ela em 4K Ultra com Ray Tracing, ela rodar 35 FPS, e eu dizer que por conta disso um Celeron é igual a um Core i9. Por quê? Porque é a placa que vai estar sofrendo. Ela vai estar lá assim... E os dois processadores, sejam muito rápido, sejam muito fraco, eles não vão estar em situação de gargalo. E aí eles não vão se diferenciar. Todos os dois vão gerar 20 FPS. E aí, como é que eu vou chegar e dizer assim, olha só, o meu Pentium, o meu Celeron, o meu Dual Core é tão bom quanto um Core i9. Isso é enganoso. É mentira? Não. Mas é enganoso. Então, você pode pegar, fazer um teste do seu jeito, trazer os números e esses números serem verdade. Só que, pro cara que é consumidor e que não tem essa noção de benchmark, no sentido assim, o cara, ele simplesmente olha os gráficos. Quando ele olha para um reviewer, um cara que é considerado, né, um cara que tem todo um arcabouço e confiabilidade, ele vai olhar para o review do cara e dizer assim, pô, cara, esse processador que eu quero comprar tá com os gráficos lá em cima e ele tá bem comparado ali com outro processador que eu queria, então eu acho que tá de bom tamanho. Só que no caso da AMD, eles fazem essa imagem, essa visão, eles dão essa visão para o cliente, mas baseada em testes que não faz diferenciação de processador. E aí fica parecendo que eles estão mostrando um processador que consegue competir com o outro, quando na verdade não. O verdadeiro diferencial de um 5800X para um 3600K, ou de um... isso aí eu não vou nem entrar no mérito, mas não é aquele. De fato, não é aquele. Então a gente precisa parar e discutir como consumidor, como uma coletividade de pessoas que não estão ali como CEO de empresas, para tentar começar a descobrir uma forma de assim, gente, não dá para aceitar isso. Não dá para pegar e ficar dependendo de gráfico gerado por fabricante. Porque os gráficos, eles fazem o cherry picking. Do que adianta eu pegar, por exemplo, um gráfico da NVIDIA que chega e me diz assim, uma RTX 4080 é 4 vezes superior a 3080. E aí você vai ver, ela sequer chega em 70% de diferença, ou seja, ela não chega nem a 1,7 vezes. Esse tipo de situação, claro, acontece, é verdadeira? Sim. Se você pegar uma 3080, usando DLSS 2, que não pode usar DLSS 3 Frame Generation, que não vai conseguir se desvencilhar em termos de frame rate quando é um caso de CPU bound, né? Um caso de limitação de CPU. E em um jogo usando Path Tracing, por exemplo, a 3080 realmente vai ser muito mais fraca do que uma 4080 que foi toda trabalhada para aquele cenário específico. Então, quando você pega e diz assim, uma 4080 é 4 vezes mais rápida do que uma 3080, você está se referindo a Alan Wake, num cenário CPU bound, com DLSS Frame Generation, que não tem a mesma qualidade de imagem, que tem artefatos, que tem problema com V-Sync e não tem o mesmo input lag. Então, ela até chega a ser 4 vezes, mas em uma situação extremamente específica. Da mesma forma, o R5, R7 5800 XT é tão rápido quanto o 3600K, desde que a limitação seja GPU.
Mas aí, imagina, em relação ao 5800X, o 5700X, em relação ao 5600, talvez ao 5500, ele também seja tão rápido quanto. E a AMD não traz um slide desse, né? Então, eu quero ler nos comentários de vocês quais são as sugestões de vocês, de a gente como público, como comunidade, que juntos podemos fazer alguma coisa para combater esse tipo de situação. Teve um canal de um português até que ele falou assim, eu não vou mais comprar Ryzen, não vou mais comprar AMD depois disso, vou só comprar Intel. Mas a Intel faz a mesma coisa, querido. A Intel faz a mesma coisa. A Intel é a Intel dos quad-core e não precisa de mais do que isso para gaming, entendeu? A Intel é a mesma que diz assim, temos uma nova geração de processadores, mesmo a 14ª sendo exatamente a mesma coisa da 13ª. Né? Então, assim, não dá para levar fé. Então, se eu for deixar de comprar porque as empresas fazem isso, acabou. É melhor eu simplesmente fechar o canal e não ter mais nada para comprar, porque é assim que os caras funcionam. Só que vocês já pararam para perceber que quando a gente está falando de moralidade de um CEO de uma companhia gigantesca como a AMD, Nvidia, Intel, de marketing, que é de empresa para consumidor, pode. Mas se fosse o consumidor se valendo de um marketing, de um cherry picking, para pagar um preço menor, para usar de uma garantia, para usar de um direito, isso não pode? Isso não diz nada para vocês? Ou seja, quando é uma empresa grande que exerce um poder coletivo sobre toda uma política, toda uma geopolítica, eles podem fazer, ninguém fala nada, ninguém reclama e tudo bem? E quando é a gente que quer alguma coisa, a gente está sempre errado. Quando eu critico uma empresa grande, eu tenho que pagar por isso, eu tenho que ser limado, eu tenho que ser, sabe? Enfim, cara, tipo, a gente precisa começar a ter uma consciência coletiva de público consumidor como uma fonte de poder que combata isso. Senão, vai ser sempre assim. E aí vocês vão ser extremamente dependentes de pessoas como eu, como o Lucas Peperaio, como outros canais, para chegar e ficar apontando para vocês, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não fala a verdade. E aí, cara, por que isso? Por que as empresas não podem ter uma ética que diga assim, cara, eu não vou mostrar isso? Porque, francamente, olha, Lisa Su, engenheira, fazendo a apresentação, olha para aquele gráfico e diz assim, né? Tipo, ela deveria dizer assim, cara, esse gráfico aí, ele não fala a verdade. Não existe essa diferenciação tão pequena do nosso 5800 XT para um 3600K, a não ser que seja num teste fabricado para dar essa diferença. Então, não há desculpa. Não há desculpa. Qualquer um que saiba de GPU, CPU, como que funciona, sabe que aquilo ali não é a realidade. Então, cara, se não tem desculpa, não tem perdão. Agora, o que a gente pode fazer em relação a isso? O que a mídia, que é a intermediária disso, tá fazendo? Porque eu vi o canal do português lá, acho que é PC Tech Zone, eu acho, e o Hardware Unbox falando disso. Fora isso, não vi mais. Né? E tipo assim, tudo bem. Sobre a AMD e tal, mas a gente podia falar sobre qualquer fabricante, cara. Entendeu? Então, cara, realmente assim, hoje em dia essas apresentações não valem de nada mais também? Sabe, é um questionamento que fica aqui para vocês, né? Que eu gostaria de tentar entender o que vocês acham disso, e para isso eu preciso que vocês deixem aí o comentário de vocês. O que eu acho engraçado é que, tal qual como se fosse um Big Brother, que tudo está sendo monitorado e acaba que meio que ninguém pode mentir mais, porque daqui a pouco todo mundo vai descobrir que aquilo ali é uma mentira, a AMD também está fazendo isso, o que fica sendo tudo muito ridículo, né? Então, quando saírem os reviews do 5800 XT, do 5900 XT, vai todo mundo verificar que esses processadores não são nada comparáveis a processadores que eles estão comparando. E aí vão dizer assim, gente, que é isso? Então, assim, mais cedo ou mais tarde isso ia ser descoberto. Quem eles estão tentando enganar, cara? Né? E aí entra a importância de você consumir conteúdo responsável. Porque assim como tem conteúdo, como o meu aqui, vai ter conteúdo que vai dizer assim, olha só, o 5800 XT, porra, igual o processador tal. Cara, vamos consumir conteúdo responsável. E aí, quando eu digo isso, eu peço pra vocês o quê? Likezão, se vocês acham que esse conteúdo aqui é merecedor do like, para que o YouTube entenda que é conteúdo como esse que você quer assistir e que você gostou do que a gente está fazendo e que outras pessoas deveriam assistir isso. Então, não basta compartilhar. Você tem que dar um like e deixar aqui o seu comentário para a gente tentar chegar a um consenso. Tipo, não é possível que a gente vai continuar mandando a mensagem de que esse tipo de conduta de CEOs, de companhias, de apresentações desses caras é normal.
Quando eles faziam esse cherry picking e isso era uma coisa para empresários, o problema é deles se eles pagam margem alta em inteligência artificial, o problema é deles. Mas a gente aqui, a gente nem tem esse luxo, a gente nem tem essa possibilidade, né? Então, a gente vai ter que apertar esse ferrolho, porque, gente, se a gente não comprar, eles vendem para quem? Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.